Boa tarde mais uma vez, meus irmãos. Eu vou ler o Lucas 24, porque é o último capítulo. Eu vou terminar de ler ele hoje. Jesus está vivo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes passaram perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. Filho do homem devia ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres contavam e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu para o túmulo. Inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Jesus caminha com os homens. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe do sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falaram a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia
mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para casa para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha acontecido e como tinha reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. A realidade da ressurreição. Ainda estava falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz estejam com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: Por que vocês estão perturbados e por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne e ossos. Como vocês podem ver, eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, disse Jesus: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. A missão cristã. Jesus disse: São estas as palavras que eu lhe falei, quando ainda estavam com vocês, e é preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, aos profetas e aos salmos, e nos salmos, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras. E continuou: Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome está anunciado a conversão e o perdão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunho disso. Agora eu lhes enviarei aqueles que meu Pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoou, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Glória a vós, Senhor. Amém. Terminei as escrituras do evangelista Lucas. Agora, meus irmãos, eu vou ler Atos dos Apóstolos, mas não é hoje, porque hoje eu já li bastante. É pouco, né? Eu lia mais, mas eu preciso fazer mais orações. Como, por exemplo, eu vou terminar por aqui hoje, o dia de hoje, fazendo a oração da noite.
Eu vou fazer a oração da noite agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, meus irmãos, por fim, eu vou terminar hoje com a oração da noite. Boa noite, Pai. Termino o dia e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi daquele meu irmão. Obrigado também por isso que me fez sofrer. Obrigado por aquele momento de desânimo, porque naquele momento de desânimo lembrei que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe. Perdão também, Senhor. Perdão pelo meu rosto carrancudo. Perdão porque não me lembrei que não sou sua filha única, mas irmã de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração e serviço, e porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por não ter guardado para mim Tua mensagem de amor. Perdão por não ter sabido hoje entregar-me e dizer sim como Maria. Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão e não se decidem. Meu Pai eterno, eu peço perdão por todos eles. Perdoa-me, Pai, e abençoa os meus propósitos para o dia de amanhã, que ao despertar me invada novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um dia ininterrupto. Sim, vivido conscientemente. Boa noite, Pai. Até amanhã. Meus inscritos, minhas inscritas, continue dando like, continue se inscrevendo no meu canal, continue lendo as escrituras, meu Pai, meus inscritos, as escrituras de meu Pai, que eu só estou sendo um instrumento. Meu Pai é que escreveu, que sabe tudo que pode levarmos a junto dele. Nosso Pai, Ele é que sabe tudo que leva nós à ressurreição, a entrar na vida eterna. Amém, meus irmãos? Leiam, escutem o que eu falo, meus irmãos. Sinto-me aborrecida, porque sei que tem muitos que não estão lendo, tá dando like, mas não tá curtindo. Não tá curtindo, mas não tá lendo. O importante para mim é que todos lessem. Fico feliz porque vocês se inscrevem no canal, sim. Mas mais feliz eu ficaria se vocês prestassem mais atenção, lessem, escutassem o que eu estou falando. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Que a noite de vocês seja uma noite abençoada no Senhor. Que Deus venha na casa de cada um de vocês, venha ficar com cada um dos seres humanos do Brasil e do mundo. Amém? Até amanhã.